Financiamento da produção. Bom, como é o financiamento da produção? O financiamento da produção é igual, é o dispositivo que tem para empreendimentos verticais que tem o objetivo de financiar a obra. Bom, no loteamento ele chama-se Produlote. É um dispositivo criado pela Caixa Econômica Federal. Ele tem algumas prerrogativas de uso, é preciso você entender junto com o teu banco, com a Caixa da tua cidade, como está a situação de crédito de uso dele, mas eu vou te mostrar como é a essência do funcionamento dele. Vou clicar aqui. Bom, para ter adesão eu coloco em sim. Você observa que quando eu clico lá em Fund, né, ele abre todos os dispositivos, a mesma coisa que está aqui na tela, ele abre lá, né? Quando eu clico, eu tenho a possibilidade de andar por aqui. Maravilha. Então eu tenho a decisão de adesão. Normalmente o banco ele te pede gatilhos, tipo mínimo de obra ou mínimo de venda. Pode ser ou pode ser e. Como assim, Cristiano? Você vai ter que atingir os dois gatilhos, mínimo de obra e mínimo de venda. E aí está aqui, ó, mínimo de obra e mínimo de venda. Ou pode ser o ou, que vier primeiro, ou o mínimo de obra ou o mínimo de venda. Vai depender sempre das composições de garantias que você vai ter frente à Caixa. E o uso também vai depender disso. Normalmente eu acredito que o Produlote ele deve estar em torno de 40% a 50% do financiamento da obra, também a depender do valor total da obra, né? É preciso ser visto isso no momento que você for pegar esse dispositivo junto com o banco, o relacionamento que você tem com ele, tá? Mas ele começou com R$1 milhão, com teto máximo, não dá para nada para o loteamento, mas ele foi melhorou um pouco. O pessoal reclama que ainda está longe de ser bom, mas ele vai ajudando, é um dispositivo que você pode acessar caso você já tenha um relacionamento aí com a Caixa. Então aqui ele diz o percentual que você vai poder utilizar da obra, né? O crédito, vamos botar aqui 40% eu tenho de crédito só. Aqui ele me dá o espelhamento quando eu atinjo o mínimo de obra, quando eu atinjo o mínimo de venda e quando eu inicio a obra, só para poder entender. Se eu boto aqui, por exemplo, que é E, quando eu atingir o mínimo de obra e o mínimo de venda, eu só vou receber no que acontecer por último, né? Então, eu só começo a receber esse empréstimo a partir do mês 10 aqui. Aqui eu digo se durante o período que eu estou pegando dinheiro, eu pago juros, ou se eu pago juros a partir de um determinado período, quando eu for amortizar. Então aqui eu digo quando eu vou amortizar e qual prazo de amortização. Tipo, eu vou amortizar para não terminar a obra em 36 meses. Aqui, se eu disser sim, eu estou dizendo que eu vou pagar juros durante esse período. Então, quando eu for amortizar, vou amortizar tão somente o valor que eu estou pegando emprestado em 36 vezes. Obviamente com a taxa de juros das parcelas, mas eu posso pagar isso em uma parcela. Então, basicamente, aqui eu estou pagando juros de um mês só. Tá? Então, aqui eu boto a taxa anual, que ele já calcula mensal. E eu posso dizer que eu não pago juros durante esse período, só vou pagar lá no final. Então, ele já considera o juros sobre juros. Eu pago quando for começar a amortizar. E aqui ele te dá aqui a liberação do empréstimo, por exemplo, para você acompanhar. Lembra que eu falei que ele vai, se eu boto aqui, que ele só vai me dar esse dinheiro seguindo o cronograma de obra, tá? Mas ele me dá o acumulado até o período que eu iniciei a obra, quando eu atingi os dois gatilhos. Então, o mínimo de obra foi 4 meses, mínimo de venda 10 meses. Então, se tiver aqui os dois gatilhos como premissa para a assinatura do contrato, ele só vai me pagar a partir do mês 10, ele me dá o acumulado, construído até o momento, e depois ele vai me dando conforme o percentual de execução de obra. Beleza? Se for ou um ou outro, ele vai me dar já a partir do tempo 4, né? Quem chegar primeiro, né? Que aqui a obra eu já atingi o percentual de execução de obra no 4º mês. Então você fica com um fluxo bem flexível aqui para poder fazer as suas simulações de captação de funding, beleza?